Então, boa tarde a todos. Vamos começar a nossa terceira aula, né? Então, todos sabem que eu estou gravando a aula. Então, vamos lá, vamos dar continuidade aos estudos relacionados aos juros compostos, tá? Bem, já sabem, qualquer pergunta que quiserem podem falar, eu não estou vendo vocês, então falem por favor. E caso alguém esteja sem microfone, coloca no chat e o colega que perceber que foi colocado alguma coisa no chat, por favor, me avisa. Então, capítulo 2, juros compostos, a gente já falou sobre essa parte, a gente falou aqui sobre essa introdução, né? E que a expressão se comporta de uma forma exponencial, o crescimento é exponencial, né? E que se usa, o tipo de capitalização mais usado é a capitalização por juros compostos. E aí a gente falou aqui do cálculo do montante, explicou como era que se fazia, como é que se aparecia essa fórmula, né? A gente disse que você tem o capital, aí você aplica juros sobre esse capital e soma com o capital. Então, o capital depois de um período, ou seja, depois de um mês, depois de um semestre, depois de um trimestre, dependendo de quanto tempo vai ser feita a cobrança, ou o acréscimo, ou os juros, ou a poupança vai render, sei lá. Um período depois, você vai ter o capital que você tinha inicialmente, mais o capital acrescido de juros. Aí você coloca o C em evidência, você tem que o capital depois de um período, ele vai ser o capital inicial vezes 1 mais I elevado a 1. Aí, passado mais um período, você vai ter o capital depois de 2 períodos, isso vai ser o capital após um período, mais o capital após um período acrescido de juros, né? E aí você coloca de novo o C1 em evidência aqui, e você tem então que o capital 2 vai ser o C1 vezes 1 mais I. Só que o C1 já tinha sido calculado, é C vezes 1 mais I. Então a gente substitui esse C1 por C vezes 1 mais I, e como ele está multiplicado por 1 mais I, vai ficar C vezes 1 mais I vezes 1 mais I novamente. Então vai dar C vezes 1 mais I ao quadrado. Aí a gente olhou no terceiro período, o terceiro período seria você pegar o capital do segundo período, mais o capital do segundo período acrescido de juros. Aí coloco C2 em evidência e eu tenho que isso seria C2 vezes 1 mais I. Como C2 tinha sido calculado aqui anteriormente, eu substituo esse C2 aqui, né? Coloco ele aqui, que é C vezes 1 mais I ao quadrado, e ele está multiplicado aqui por 1 mais I, então eu repito 1 mais I, então vai ficar C vezes 1 mais I a terceira. Então C a terceira é assim. E aí a gente vai percebendo que no período 1 vai ser C vezes 1 mais I elevado a 1. No período 2 é C vezes 1 mais I ao quadrado. No período 3 é C vezes 1 mais I a terceira. Então a gente percebe que vai ser sempre assim. Ou seja, vai ser sempre Cn igual a C vezes 1 mais I elevado a N, onde N é o número de períodos. Então a gente verificou que isso era assim. Chamou a atenção que esse fator que você sempre multiplica aqui é chamado de fator de capitalização ou fator de valor futuro, né? E aí depois a gente avisa que, por outro lado, se você isola o C, então você vai ter que o C é igual a Cn sobre 1 mais I elevado a N. E aí esse 1 mais I elevado a N, eu vendo ele em cima, né? Fica Cn vezes 1 mais I elevado a menos N, eu troco aqui o expoente. E aí esse fator que aqui aparece é chamado de fator de valor presente ou fator de desconto. E aí a gente fez o comentário que dá sempre para pensar indo ou voltando usando esse fator. Então se eu estou aqui com o C e eu quero saber o valor futuro, eu multiplico por 1 mais I elevado a N. E se eu estou aqui com o Cn e eu quero saber o valor C, ou seja, no N períodos anteriormente, eu multiplico por 1 mais I elevado a menos N, que é a mesma coisa que dividir o Cn por 1 mais I elevado a N, como está colocado aqui. Então, a equação acima relaciona as 4 variáveis, né? C, Cn, I e N, essa daqui, e permite, dadas 3 variáveis, calcular a quarta. É o que exemplificaremos a seguir. Aí a gente exemplificou, pegou aqui exemplo 1 e disse assim: a taxa composta de 12% ao mês, achar o montante e os juros de 3.200 em 8 meses.
Então, se é em 8 meses, eu estou calculando o C8. O capital inicial é de 3.200. Então, 3.200 vezes 1 mais I, onde I é a taxa, que é 12%. Então, 12 dividido por 100, que é isso aqui, elevado à oitava. A gente deu uma conferidazinha com a calculadora e viu que isso dá de fato 7.923,08. Então, como ele perguntou para a gente achar o montante e os juros, né? Então, esse daqui é o montante e os juros, eles são justamente você pegar o montante e tirar o capital inicial. Então, é esse valor, 7.923,08, e eu tiro o capital inicial de 3.200, então os juros foram 4.723,08. Bem, no segundo exemplo, calcular o capital que acumula 14.000 em 6 anos, a taxa de 15% ao ano. Então, se o capital vai acumular esse valor aqui é o montante acumulado depois de 6 anos. Então a gente olha para o capital aqui, que é o C, ele vai ser o CN, que é os 14.000, dividido por 1 mais I elevado a N. A taxa é de 15%, então esse I é 0,15. Então quando você soma 1 com 0,15, você tem 1 mais 1,15 elevado a N, que é o 6. E aí fizemos também essa conta aí com a calculadora, aula passada. Eu até dei uma ratadazinha, errei aqui e botei 1.400 na calculadora. Mas depois eu corrigi, né? Não sei se vocês lembram, mas foi assim. E aí a gente descobriu que o capital é 6.052,59. Então ficamos aqui nesse ponto. Então hoje vamos achar o prazo de aplicação do capital de 55.000, que rende de juros 55.624,80. A taxa composta de 15% ao mês. Então como é que faz isso? Ele diz que é para achar o prazo de aplicação do capital. Que informações ele nos deu? Ele nos deu que o capital é 55.000. Nos deu que o capital é 55.000. O capital é 55.000 e que rende de juros, então ele nos deu esses juros aqui, a taxa composta de 15%. Então ele nos deu o capital e os juros e ele quer que a gente ache o prazo. Ora, somando o capital com os juros, eu tenho o montante acumulado, né? A gente tem um montante acumulado. Então foi isso que ele fez, ó. O montante acumulado vai ser o capital mais os juros. Aí ele somou aqui, ó, os dois valores, 55.000 com 55.624. E achou isso, né? 11.624. Ora, então esse é o montante. Aí o que diz a nossa formulazinha? A nossa formulazinha diz que o montante depois de N meses, ele é o capital vezes 1 mais I elevado a N. É isso que diz nossa formulazinha. O montante é o capital vezes 1 mais I elevado a N. Então está aqui o capital, ó. A taxa é de 0,15. Então 0,15 mais 1 dá 1,15 elevado a N. Então dessa forma ele vai achar o prazo, né? Ele quer achar o prazo, então a gente vai achar o prazo. A informação que nós temos até aqui é que o que? Bem, nós temos 1,15 elevado a N e temos essa igualdade, né? Vamos lá, vamos escrever aqui do lado. Chegamos a essa igualdade. 11.0624,80 é igual a 55.000 vezes 1,15 elevado a N. Nosso interesse é saber esse N. Então eu passo 55.000 para dividir. Aí quando eu divido 11.0624,80 por esses 55.000, vai nos sobrar 1,15 elevado a N. Vamos ver quanto dá esse
11.062.480 por 55 mil. 11.024.80 por 55 mil. Deixei aqui a calculadora. 11.024,80 centavos dividido por 55 mil. Opa, fiz a conta certa? Deixa eu ver. 55 mil, 11.0624,80. Faltou um número, não foi? 11.0624, aqui ó. 11, deixa eu zerar aqui, 11.0624,80. Agora tá certo. Dividido por 55 mil. Então dá isso aqui, né? 2,01136, que é o que ele diz que dá. Tá certo, né? Tá certo. 2,01136. Então 2,0136 vai ser 1,15 elevado a n. 1,15 elevado a n. Quando a gente chega nesse estágio, você tem uma potência de um lado e você tem um número do outro. Você quer saber o valor da potência, o valor do expoente. E o expoente, quando você joga o logaritmo, é exatamente o logaritmo, né? O valor do logaritmo é o expoente. Então, você joga ali o logaritmo dos dois lados da igualdade e você vai ter o que você quer, né? Então, sempre que você estiver nessa situação, você tem um número igual a uma potência, você pode jogar o logaritmo. Então, joga o logaritmo à esquerda, aí você vai ter o logaritmo de 2,0136 igual ao logaritmo de 1,15 elevado a n. Não sei se todos lembram, mas o logaritmo de uma potência tem uma propriedade que você pode passar o expoente para frente e multiplicar o logaritmo. Então, é isso que a gente vai fazer. Do lado esquerdo é só um número, né? É o próprio logaritmo. Então, do lado esquerdo, eu só vou repetir 0,1136. Agora, do lado direito, esse n passa para frente para multiplicar. Vai ficar aqui o logaritmo, o n vezes o logaritmo de 1,15. Pronto, então é o logaritmo disso tudo aqui igual a n vezes o logaritmo disso daqui. Então o que você conclui? Você conclui que o n, que é o que você está procurando, passo esse logaritmo para dividir esse, vai ser o logaritmo de 2,01136 dividido pelo logaritmo do 1,15. Pronto, foi o que ele concluiu aqui, né? N é igual a esse logaritmo dividido por esse. Diz ele que dá 5. Vamos lá, 2,1136 e vamos ver o que acontece aqui na calculadora. Deixa eu ver se eu já calculo logo o logaritmo aqui. Logaritmo, acho que é esse número aí. Vou colocar 0,3035, tá? Vamos anotar aqui, vamos dizer que esse n aqui é igual a é aproximadamente, né? Porque eu estou arredondando, então 0,3035. Enquanto que esse de baixo, vamos calcular, é 1,15, né? 1,15, vou zerar aqui, 1,15 dividido, dividido não, 1,15 e pronto. Deixa eu zerar novamente. 1,15, vou mandar o logaritmo dele. 0,6070, vamos colocar assim. 0,06070. 0,06070. 0,06070, por exemplo. Então, vou fazer essa divisão.
0,3035 e 0,06070. Vai ficar como? Vejamos. 0,34 tá aqui, né? Tem aqui em cima. 0,3035 dividido. Opa. Eu tentei zerar e acho que não zerei tudo. Isso. Agora vai. 0,3035 dividido por 0,06070. Pronto. Deu 5. Mesmo com essa aproximaçãozinha já deu 5. Então, de fato, tá certo, né? Conferido aqui essa conta. Deu 5. Era o prazo que a gente queria, então 5. Como a gente tá com a taxa ao mês aqui, ó, a taxa aqui está ao mês, então a quantidade de tempo aqui, esses 5 são 5 meses. Tá certo, ok? Entendido a conta? Talvez um susto ou outro vocês tenham por ter que estar usando o logaritmo, mas é isso. Lembrar das propriedades de logaritmo, né? Logaritmo de uma potência, passa o expoente e multiplica o logaritmo. Se precisarem usar logaritmo do produto, sabe que é a soma dos logaritmos. Se precisar calcular logaritmo do quociente, lembrar que logaritmo do quociente é a diferença dos logaritmos. Não sei que propriedades podem aparecer nos exercícios, mas são essas as possibilidades. Mas acredito eu que na matemática financeira, basicamente, a propriedade que se precisa é essa aí. Você joga o logaritmo quando você vê o expoente, passa o expoente para frente e calcula o expoente. Na maioria das vezes, os problemas que vão precisar de logaritmos só vai ser isso aí. Então tá aí um modelo de exercício possível. Bem, e quarto exemplo, calcular a taxa composta mensal que permite que o capital de 13.200 durante 7 meses ele vai acumular o montante de 35.112,56. Então, novamente, né, o montante é igual ao capital vezes 1 mais i elevado a n, foi o que ele usou aqui. Vai acumular um montante de 35.112,26, está aqui. O capital 13.200 está aqui. O tempo n igual a 7 meses. E ele está pedindo para você calcular a taxa. Então, realmente, a única coisa que sobrou foi o i. Então, você tem que 13.200 multiplica 1 mais i a sétima. E ele me diz que o i é isso. Vamos pensar por que isso? Bem, você está na situação seguinte. Você tem 35.112,26. E do lado direito você tem 13.200 vezes 1 mais i a sétima. 1 mais i a sétima. Você quer isolar o 7. Perdão, você quer isolar o i. Então o que você faz? Você passa os 13.200 para dividir. E aí você tem 35.112,26 dividido por 13.200. Enquanto que do lado direito você tem 1 mais i a sétima. Aí você extrai a raiz sétima dos dois lados. Então você extrai do lado direito a raiz sétima, extrai a raiz sétima do lado direito e extrai também a raiz sétima do lado esquerdo. Então, extrai a raiz sétima do lado direito e do lado esquerdo. Quando você extrai essa raiz sétima, como ele está elevado a sétima, vai dar o que tiver dentro do parêntese aí, né? Então vai dar 1 mais i desse lado. E nesse lado daqui, né? Lembrando daquela propriedade que
a raiz mésima de A elevado a N é igual a elevado a N sobre M, então você considera essa fração elevado a 1. Então isso daqui é a mesma coisa que 35.112,26 dividido por 13.200 elevado, né? Elevado, isso aqui é o meu A, elevado a N, que é o expoente do A, ou seja, está elevado a 1, dividido por M, que é o índice da raiz, ou seja, dividido por 7. Então é isso daqui elevado a 1 sétimo, e do lado de cá fica 1 mais I. Aí você passa o 1 para o outro lado e você tem que o I vai ser igual a isso daqui elevado a 1 sétimo menos 1, que foi o que ele escreveu aqui. I é igual a isso daqui elevado a 1 sétimo menos 1. Aí diz ele que fez essa conta, né? Bem, vamos conferir. 35.112,26 dividido por 13.200. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue achar o mesmo valor. 35.112, quanto? 26. 35.112,26 dividido por 13.200. Bem, tá aí o número. Vamos pegar uma parte dele, né? Vamos pegar, sei lá, 266.0019. Vamos pegar 2 aqui, né? Então 66.002. 2,66002. Vamos tomar esse valor como sendo o valor dessa divisão, né? Vamos considerar que essa divisão dá 2,66002, como é? 2, a calculadora. 2,66002 2,66002, vamos considerar como sendo essa divisão, e aí a gente vai extrair a raiz sétima disso, depois subtrair 1. Extraio a raiz sétima desse negócio, deixa eu ver como é que faz aqui. Posso usar esse daqui, né? Deixa eu ver outra função que seja raiz. Ele tem raiz enésima. Tem não, né? Então eu acho que vai ter que ser essa daqui mesmo. X elevado a 1 sétimo. Então isso daqui elevado, tem parêntese? Tem, né? A 1 dividido por 7. Dividido por 7. E aí a gente fecha o parêntese. Bem, deu 0,14, é isso? Deixa eu ver se eu fiz essa conta certa. Eu estou com isso, estou elevando a 1 sétimo. Pego essa divisão, elevo a 1 sétimo. E aí eu tiro 1. Se eu subtrair 1 ali, vai acontecer o quê? Isso daqui menos 1 igual 0,1499999. Bem, aí ele arredondou aqui para 0,15, né? Tá certo. Conta conferida. Ok? Tranquilo? É só chatinho de fazer conta, né? Também não gosto muito de calculadora não, mas é isso aí. Certamente vocês vão precisar usar uma calculadora científica, tá? Podem usar do computador, podem usar o que vocês quiserem quando precisarem. Pode usar o Excel, né? Tem muitas maneiras de vocês fazerem as contas. Ok, então conferido o exemplo 4, aí vamos para o exemplo 5. Encontrar
a juros compostos, o montante de 3.000 a 2% ao mês após 2 meses. Atenção, a taxa é mensal e o prazo da aplicação, após 2 anos. Então, o prazo de aplicação é de 2 anos. Aí como proceder? Então, olha só, ele está agora chamando a atenção que ele tá te dando um problema com a taxa em mês, porém o tempo está em anos. Então ele diz assim: é fácil transformar o prazo da aplicação para o prazo da taxa. Então ele acha mais fácil chamar 2 anos de 24 meses do que pegar 12% ao mês e pensar isso em ano, ou seja, ter que multiplicar isso por 12, né? Então ele está dizendo que é fácil transformar o prazo da aplicação da taxa, que está em anos, para meses. No outro sentido, a taxa com acumulação mensal para anual é um pouco mais complicado. Bem, aí ele diz, espere até avançarmos um pouco mais, porque ele vai discutir isso mais na frente, tá? Essa transformação da taxa em mês para a taxa em anos. Então, por enquanto, ele está dizendo que é mais fácil para a gente pensar nos 2 anos como 24 meses. Então ele diz o seguinte: seguindo a dica, usaremos 2 anos igual a 24 meses. Logo, o capital após 24 períodos, 24 meses, ele é o capital inicial, que é 3.000, 3.000, vezes 1,02, que é 1 mais a taxa, que é 0,02, elevado a n, que é igual a 24. Não vou conferir essa não, tá? Então dá isso daqui, 4.825,31. Pronto, é essa a resposta. O que ele estava querendo chamar a atenção a você é que é mais fácil transformar multiplicando isso daqui do que tentar pensar nisso daqui, tá? Em percentual. Sempre que você puder evitar mexer na taxa, no período da taxa, e puder mexer no número de períodos, é melhor do que mexer aqui. Mas à frente ele vai dar um pouco mais de explicação de como mexer no tempo relacionado à taxa. Bem, e exemplo 6, o empréstimo de 2.000 deverá ser resgatado após 3 anos, com a taxa de 3,75%. Qual o valor de resgate? Veja que nesse caso ele não diz onde está a taxa, mas aqui quando ele começou a responder ele disse que a taxa sendo ao trimestre, então ele resolveu usar a taxa ao trimestre. Desculpe, ele diz aqui, eu é que não li, né? A taxa trimestral. Então ele deu a taxa trimestral, mas o período ele deu em anos. Então novamente ele vai olhar para os 3 anos e trazer para 12 trimestres, ao invés de mexer no fato da taxa ser trimestral. Ao invés de alterar o prazo trimestral para anos, ele optou por mudar de anos para trimestre. Perfeito. Então, a taxa sendo ao trimestre, ajustaremos o prazo de 3 anos para 12 trimestres, porque cada ano tem 4 trimestres. Então, ele está dizendo que vai ajustar de 3 anos para trimestres, como cada ano tem 4 trimestres, 3 vezes 4, 12, então são 12 trimestres. Assim temos que o capital, depois de 12 trimestres, ou seja, vai ser C12, ele vai ser então, o capital aqui C12, ele é o capital inicial vezes 1 mais I elevado a N. O nosso capital inicial é de 2.000, reais, digamos reais, né? Aqui é 1 mais I, a taxa é 3,75 dividido por 100 dá isso, elevado a 12, e aí uso uma calculadora científica para dar esse valor. Bem, 1,0375 elevado a 12. Como é que faz isso na calculadora? Só para treinar mais uma vez. 1,0375, aí usa esse expoente aqui, elevado a 12,
E isso foi 1,0375 elevado a 12. Aí você multiplica por 2000, então vezes 2000. Opa, travou um pouquinho aqui, deixa eu ver. Vezes 2000. Pronto, 3.110,91. 3.110,91, né? Que é esse número que aparece aqui. Ele arredondou aqui do 0 para 1, porque depois vem 8. Então 3.110,91. Tranquilo? Acredito eu que sim. Se tiver alguma pergunta, por favor, falem, tá? Bem, ele te dá um formulário, né? No texto, ele te dá lá o nosso formulário, né? Que a gente vem trabalhando aqui. Isolando aqui o I, ó, por exemplo. E te dá um formulário para esse N. Bem, você não precisa decorar tudo isso. Basta saber essas duas primeiras e o restante vai sair naturalmente, né? Daqui para aqui, por exemplo, essa fórmula 3, o que ele faz ele tem essa 1 aqui, né? Ele tem essa 1. Aí o que ele faz? Ele isola o C. Ele quer isolar o I, né? Então ele passa o C para dividir. Vai ter Cn dividido por C igual a 1 mais I elevado a N. Aí agora ele extrai a raiz enésima. A raiz enésima de Cn dividido por C. A raiz enésima de Cn dividido por C. E a raiz enésima de 1 mais I elevado a N. Aí quando ele extrai essa raiz, isso dá 1 mais I. E do lado de cá ele escreveu como Cn sobre C elevado a 1 sobre N, né? A mesma coisa daquele exercício anterior que nós fizemos, que tinha 1/7. Então no nosso caso aqui, 1 sobre N, que é a raiz enésima. E agora é só passar o 1 para o outro lado, aí você tem que I é igual a Cn sobre C elevado a 1 sobre N menos 1. Pronto, é essa terceira fórmula aqui. Ok. Então a terceira você tira aqui da primeira. Bem, e quando você quer achar o N, é a mesma ideia, né? Você vai passar o C para dividir. E aí, depois de passar o C para dividir aqui, você aplica o logaritmo dos dois lados, né? Aí você vai ter logaritmo de Cn sobre C igual ao logaritmo disso daqui, mas como tem um N aqui, o N passa para multiplicar, né? Então N vezes o logaritmo de 1 mais I. E aí passa o logaritmo do 1 mais I para dividir, e você vai ter que o N é igual ao logaritmo de Cn dividido por C, tudo isso dividido pelo logaritmo de 1 mais I. Então todas as fórmulas são tiradas aqui da primeira, né? Acabamos de verificar a 3 e a 4. E a 2 é mais simples ainda, é só passar para dividir o 1 mais I elevado a N e dividir o C elevado a N, né? Então essas três todas vêm simplesmente daquela ideia que nós já estabelecemos antes. E aí, oi? Alguém falou? Não. Aí ele dá esse exercíciozinho para a gente fazer as contas, né? Então complete a tabela abaixo em regime de capitalização composta. Então o que você vai fazer é simplesmente usar a fórmula que a gente acabou de dizer, né, para todas as situações. Você tem Cn igual a C vezes 1 mais I elevado a N. E aí nessa questão ele te dá o C, te dá o I, te dá o N. Ele te pede o Cn, e aí quando você calcular o Cn menos C te dá o J. E aí você calcula o Cn usando essa fórmula e depois
CN menos C, você coloca aqui. Aí nessa segunda linha, ele te dá o I, te dá o N e te dá o CN. Dá o I, te dá o N, o N e te dá o CN. E você precisa calcular o capital. Quando você calcular o capital, aí você faz CN menos o capital e você tem um J. Aqui, ele te dá o C, te dá o N, te dá o CN, te dá o C, te dá o N e te dá o CN. Tá faltando o I. Você calcula o I, e aí quando você calcular o I, o J é mais fácil ainda. É só fazer CN menos C e coloca aqui. E por fim, ele te dá o C, te dá o I, te dá o C, te dá o I e te dá o J. Ora, você precisa do CN, né? Para poder achar. Ele te deu o C, te deu I e te deu o J. Bem, ele está te pedindo o CN, mas só que C mais J é CN. Aí você já acha o CN de imediato. Quando você achar o CN, você vai colocar aqui o CN, aí o C ele te deu, o I ele te deu e você calcula o N. Então, é só olhar para esta fórmula e para o fato de que CN é igual a C mais J. Então, usou essas duas ideias, você completa essa tabela. Bem, é apenas isso, esse praticando um pouco aí que ele sugere. Aí agora item 5, taxas nominais e frequências de capitalização. Perguntas? Nenhuma? Tranquilo? Como eu costumo brincar, né? Saudade do tempo que eu dava disciplina difícil. Como agora eu só falo de coisas fáceis, todo mundo entende tudo. Aí eu fico tranquilo. Ah, tá, que eu entenda tudo, viu, professor? Estou só olhando aqui. A tabela aqui eu estou só olhando até que eu vou. Mas deixa aqui, deixa as coisas quietas, que é melhor. Quando O for problema é que tem muita fazer, fórmula para decorar, né? Isso. na Então, verdade, não sei se eu decoro alguma. Não sei. Acho que todas elas são dedutíveis. É melhor entender as Aí é nível de demonstrações. maestria, professor. Quando a gente já tem uma maestria boa, a gente já acha a dedução fácil. Tem que deduzir. Tem que deduzir. O ideal é deduzir. Aprende-se mais deduzindo. Bem, aí taxas nominais e frequências de capitalização. Vamos entender o que são essas coisas. Bem, uma taxa nominal é uma taxa declarada ou cotada. Então, é isso. A nominal é a que está no documento. Ela é a declarada ou cotada, que não incorpora capitalizações e está referida a um período de tempo diferente do período de capitalização. Às vezes, a nominal e a efetiva são a mesma, mas a nominal se dá ao desfrute de poder ter um período de tempo diferente do período de capitalização. Então, quando alguém chega para você e diz assim, tantos por cento ao ano, nem sempre, de fato, ele está te falando que aquilo ali guarda uma relação quando você pensa em meses. Então, quando o cara diz assim, eu estou cobrando de você 2% ao mês, então eu estou cobrando 24% ao ano. Isso não é bem verdade, né? A taxa de fato não é 24% ao ano. Mas mesmo assim o cara te diz isso. Estou te cobrando 24% ao ano, mas não é de fato a realidade. Então, o que está lá nominal, cotado, lá colocado no documento, nem sempre é a taxa de fato, a taxa efetiva, né? Nem sempre o que está sendo cobrado na capitalização está se relacionando ao período de tempo correto, né? Às vezes o período de tempo está diferente do período de capitalização. Então, a obtenção da taxa efetiva de capitalização é feita por proporcionalidade, a partir do período de referência da taxa nominal
e do número de capitalizações previstas. Por exemplo, né? Vamos com um exemplo, acho que vai ficando claro. Tá? Por exemplo, consideremos um capital de R$100 aplicado por um ano a uma taxa nominal de 10% ao ano. Então veja, vai ser aplicado por um ano e a taxa nominal é de 10% ao mês. Mas ele vai dizer assim, com capitalização semestral. Significa dizer que ele de fato vai calcular a cada semestre a taxa e não no final do ano. Bem, ora, como um ano corresponde a 2 semestres, a taxa nominal de 10% ao ano corresponderá proporcionalmente à taxa de 10% dividido por 2. Ou seja, quando a gente fala em 10% ao ano, mas a gente diz que a capitalização é semestral, então, na verdade, não vai acontecer assim. Vou pegar o empréstimo agora, no período 0, e só vou capitalizar, ou seja, eu só vou cobrar os juros desse empréstimo, ou então eu vou emprestar e só vou cobrar o juro desse empréstimo daqui a um ano. Essa é uma situação. Aí eu estou dizendo a você que eu vou cobrar 10%. Mas se eu digo a você que a minha capitalização é semestral, então aqui nesse período, na metade, eu já vou estar calculando 5% em cima do capital inicial. Ora, se daqui a mais 6 meses eu cobrar novamente 5%, aqui já não dá mais o mesmo C. Eu vou ter que calcular de novo, né? Eu vou chegar, aqui vai ser uma capitalização 1 e aqui vai ser uma capitalização 2. Então, quando eu chegar nesse período aqui, vai ser juros sobre juros. Então, sobre esse capital, o capital 2, ele vai ser, na verdade, 1 mais a taxa, que é de 5%, elevado ao quadrado. E isso não dá o mesmo resultado que eu chamar aqui, digamos, de capitalização 1, vou botar uma linha, capitalização 1 linha, onde eu pegaria o capital e multiplicaria por 1 mais 0,1, porque é 10%. Então, essas coisas não dão o mesmo resultado. Então, esses 10%, com a capitalização semestral, ele não é a mesma coisa que os 10% com a capitalização apenas anual. Isso daqui seria capitalização anual, esse daqui é capitalização semestral. Então, não é certo dizer que se eu vou cobrar 10% daqui a um ano, é a mesma coisa que eu cobrar 5% daqui a um semestre e depois pegar esse resultado e cobrar outros 5% no semestre seguinte. Mesmo prazo sendo de um ano e a soma de 5 mais 5 sendo 10, mas proceder dessa forma não é a mesma coisa. Então, é o que ele está te dizendo aqui, que como um ano corresponde a 2 semestres, a taxa nominal 10% corresponderá proporcionalmente à taxa de 5% ao semestre. Em cada ano, essa taxa semestral efetiva será capitalizada 2 vezes. Então, você vai capitalizar no meio do ano e vai capitalizar no final. O montante composto de 2 capitalizações semestrais, ou seja, 100 vezes 1 mais 0,5 ao quadrado, dá 110,25. E ele é maior do que o montante obtido por uma única capitalização anual de 10%, que a gente pegaria os 100 e multiplicaria por 1 mais 0,1, que daria 110 apenas. Esse daqui passou 25 centavos. Então ele está usando 100 aqui, né? 1 mais 0,05 ao quadrado, está multiplicando 100 aqui e 100 aqui e mostrando que os resultados dão diferentes. Ok. Aí o quadro abaixo indica os montantes obtidos para diversas frequências K de capitalização em um ano, todos com a mesma taxa nominal de 10%.
Observemos o crescimento do montante com os respectivos aumentos da frequência de capitalização. Então, ele vai te mostrar o seguinte. Aqui, se você tem uma capitalização anual, aí você vai ter 100 vezes 1 mais 0,1, daria 110. Mas se a capitalização é semestral, ou seja, se você vai cobrar duas vezes, cada uma a 5%, então deu 110,25. Foi a conta que a gente fez agora há pouco. Mas se a capitalização for mensal, ou seja, você vai ter K igual a 30, você vai ter o M igual a 100 vezes o 0,10 dividido por 30, porque o ano tá estranho isso, não tá? Tá. Bem, o dia tá certo, 360, que a gente está considerando um ano com 360 dias. Mas o mês só são 12, gente. Não é não? Né? Que é 12, tá? Acho que ele cometeu um errinho ali, né? O ano dividido por 30 para ser mensal? Não. Ele na certa estava pensando entre mês e dia, né? Ano e mês, então aquilo ali é 12, tá? Não sei se essa conta tá certa e os números aqui estavam errados. Deem uma olhada para mim, por favor. Vamos fazer, né? A gente pode fazer. Vai ficar 0,10 dividido por 12, somo 1 e eleva a 12. Vamos lá. 0,10 dividido por 12. Deu isso, né? Aí somo 1, dá isso. Elevo a 12. Elevar a 12. Deu isso. Aí multiplico pelos 100, né? Multiplico pelos 100. 110,47. Então dá 110,47. O arredondamento tá bom, 110,47. Porque depois vem o número 1. Então 110,47. Aqui, 47. Tá? Não tem nada a ver com 30. Se fosse 30, provavelmente o resultado era diferente. Então 110,47. E se você tiver com a capitalização diária, ou seja, 360 capitalizações, então daria 110,51, né? 110,51. Então, será possível aumentar a frequência K de modo a sempre fazer crescer o montante? O que acontece quando K vai para infinito? Olha, cada pergunta interessante, né? Ora, se I é uma taxa nominal que indica K capitalizações em um período, então em T períodos ocorrerá K vezes T capitalizações, tá? E o capital C produzirá um montante C vezes 1 mais I sobre K. É o que ele tá generalizando essa ideia, né? Ele está te dizendo que a gente pode dizer logo de uma vez que o montante ele é igual ao capital vezes 1 mais, aí ele está pegando o I aqui, que seria os 10% que a gente fixou, né? E esse I vai estar dividindo por K, que é o número de capitalizações que você faz, né? Se for anual é 1, se for semestral é 2, se for mensal é 12, se for diária 360, e isso é elevado ao número total de capitalizações, que é quanto? É esse K que a gente coloca aqui vezes o T, né? Onde o T é o número de períodos. Então você teria elevado a K vezes T. Então é essa a ideia generalizada. E você tem isso daqui para cada montante. Então pondo I sobre K igual a I sobre N, né? Quando eu quiser chamar de N, né? Porque
nas fórmulas isso é muito comum, né? A gente usa mais n do que aquele k. Eu teria que vai ter c vezes 1 mais 1 sobre n elevado a n vezes it, porque ele está chamando o i sobre k de 1 sobre n. Então, se ele está chamando o i sobre k de 1 sobre n, quem vai ser o k, né? O k vai ser o n, o k vai ser o n. Então, ele tira esse i daqui. Perdão, não é 1 sobre k, é i sobre k, né? I sobre k. Foi por isso que estava dando errado. É o i sobre k que ele chamou de 1 sobre n. Então você tem que o k vai ser, k vezes 1 é k, o k vai ser i vezes n. E aí quando você substituir esse k aqui por i vezes n, você tem que o montante vai ser capital 1 mais i sobre k aqui, e o k a gente está chamando de i vezes n, então é i sobre 1 vezes n, i sobre 1 vezes n, e isso está elevado a k vezes t, ou seja, está elevado a i vezes n vezes t. Aí organizando essa conta, você tem que isso é o capital que multiplica 1 mais, cai o i com o i, que é i vezes n, cai o i com o i, fica 1 sobre n, e aí organizando isso daqui, eu posso dizer que isso está elevado a n, e depois elevado a i vezes t, porque o produto aqui de potência de potência, eu repito a base aqui, né, e multiplico os expoentes. Então ele escreveu isso assim. Mas qual é a intenção de escrever isso assim? A intenção de escrever isso assim é para achar esse 1 mais 1 sobre n. Por quê? Porque esse limite, quando n vai para o infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n, é um limite conhecido do cálculo 1. É um limite conhecido do cálculo 1. Alguém lembra? Limite quando o n vai para o infinito de 1 mais 1 sobre n, isso entre parênteses, elevado a n. Alguém lembra quanto é isso? Isso é número neperiano? Isso é um número a base do logaritmo neperiano. Então esse limite é igual a o número que é o número do logaritmo neperiano, né? Quando a gente fala ln, a gente está falando logaritmo na base que é aquele número irracional, né? 2,72, não lembro, alguma coisa a mais. Bem, é esse limite que a gente vê lá no cálculo. Então, quando você pensa no n indo para o infinito, né? Se você pega o n e manda o n ir para o infinito, que foi o que ele questionou aqui, né? Quando eu mando k para o infinito, ora, se o n vai para o infinito, então o k também está indo para o infinito. Então, quando ele manda o n ir para o infinito, ele está falando do k ir para o infinito, ou seja, o número de capitalizações aumentando infinitamente. Então isso continua sendo c. Essa parte de dentro é o número do logaritmo neperiano e vai ficar elevado a i vezes t, né? Quando o n vai para o infinito, você tem que isso Então diremos então que a capitalização é contínua com montante ct igual a c vezes elevado a it, né? Esse montante aqui, onde i é a taxa nominal ao período p em t períodos. Então, fixados c, i e t, esse é o montante máximo, né? Então você começa a pensar, estou eu, por exemplo, com uma taxa de 10% ao ano, mas e se eu pudesse sair dividindo? Vou cobrar
os juros a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, né? Vai aumentando cada vez mais o número de capitalizações que eu vou fazer. Ou então eu vou cobrar a cada dia, ou vou cobrar a cada mês, ou cobrar a cada semestre, a cada trimestre, a cada quadrimestre. Então o número de vezes que você vai cobrar. Então vai aumentando. Se vai aumentando, né? Quanto mais capitalização você fizer, mais vai aumentando o valor final, né? Esse montante. Como isso vai aumentando sempre, a pergunta foi: existe um momento máximo disso, um valor máximo para cobrar? E aí basta pegar aquele número de capitalizações K e mandar para o infinito. Aí ele mandou para o infinito e ele está dizendo a você que a capitalização máxima que acontece é C, que é o capital inicial, vezes E elevado a IT, né? Onde T é o número de períodos. Ok? Então, isso é uma formulazinha para indicar a capitalização máxima, né? Então, a capitalização máxima é dada por essa fórmula. Se isso for pedido, tá? Montante máximo é dado por essa fórmula, tá? Bem, então, por exemplo, no caso acima, em que T é igual a 1, temos que o C1 é igual a 100 vezes E elevado a 0,10, que dá exatamente esse 10,5156, né? Ele pegou aqui o valor diário, né? Você pega o valor diário, deu 10,5171. Opa, deu um pouquinho maior. Qual é o C1 que ele está usando aqui? Não é na verdade nenhum desses, né? Porque o que ele está é no valor máximo. Então ele pegou o período T1 e aí você tem esse valor, né? O período T1 você tem esse valor calculado a partir dessa formulazinha. Esse E aqui você tem na calculadora, tá? Ele fez 100 vezes E elevado a 10, né? Você tem esse E aqui na calculadora. 100 vezes E elevado a 10, deixa eu ver aqui. 100 vezes E, ele deve estar aqui em algum lugar, deixa eu achá-lo. Cadê o número E? Aqui é elevado a 10. Pronto, 100 vezes E elevado a 10. Eu acho que eu fiz alguma pequena bobagem. Deixa eu ver se foi essa conta mesmo. 100 vezes é porque não é a 10, né? É a 0,10. Então era 100 vezes E elevado a 0,10. 100 vezes E elevado a 0,1. Agora tá certo, né? 110, 51, 71, ele arredondou aqui no final. Ok. Conferido a nossa continha. Bem, aí vamos olhar os exemplos, tá? E ver se tem algum uso disso daí nos nossos exemplos. Bem, 3h07, temos tempo suficiente para olhar bastante coisa. Então, exemplo 6. Achar um montante resultante de um investimento de 1.200, aplicado por 3 anos, a uma taxa nominal de 16% ao ano, só que capitalizados mensalmente. Por isso que a taxa é nominal, né? Porque ela foi dada ao ano, mas ela é capitalizada mensalmente. Então temos o seguinte: um ano são 12 meses. Então você já tem essa relação que você vai precisar, né? Você tem que 3 anos é igual a 36 meses. E você tem que você está com 16% ao ano. Então 16% dividido por 12, né? Você está com ela ao ano e você tem que a taxa vai ser dividida por 12, porque o ano tem 12 meses. E aí você tem
que a capitalização após 36 meses, né, porque são 3 anos, com 1.200 de capital inicial, vai multiplicar 1 mais 0,16 dividido por 12, que foi o que ele tinha olhado aqui, elevado ao número de períodos, que é 36. Bem, então é fazer essa continha, tá? 0,16 por 12 mais 1 elevado a 36. 0,16, vamos lá, 0,16 dividido por 12 igual, aí eleva isso a 36 igual, bem, aí achou o valor disso daqui elevado a 36 e multiplica isso por 1.200. Faltou somar 1, não foi? Faltou somar 1. Era 0,16 por 12 mais 1. Acho que deu uma erradazinha aqui. 0,16 dividido por 12 mais 1 mais 1. Agora, elevado a 36. E agora é que eu multiplico pelos 1.200. 1936,15 ou 1933,15, correto. Bem, segundo, qual o período em que um capital de 20 mil, a taxa nominal de 12% ao ano, capitalizado trimestralmente, produz um montante de 34.040. Então, continua, tá? Mantém na cabeça que o que você está fazendo é CN igual a C vezes 1 mais... Aí na taxa você está fazendo isso, está dividindo pelos K períodos, né? E isso está elevado a N, tá? Então lembre-se que você está sempre fazendo essa conta aqui. Então vamos lá. Então qual o período em que um capital de 20 mil te deu o capital, a uma taxa de 12%, te deu a taxa e disse que vai ser capitalizado trimestralmente. Então você tem que buscar essa relação da taxa ao ano em trimestre. Então um ano tem 4 trimestres. Então você vai pegar a taxa que está ao ano e dividir por 4 para ter a taxa ao trimestre. 12 por 4, 3% ao trimestre, né? Então você tem que o montante que ele diz que tem que considerar, que é o 34.040, é igual ao capital inicial de 20 mil, né? Montante, capital inicial, e isso que está aqui é essa conta que ele fez, né? Ele pegou 1 mais... ele pegou o que está aqui, 1,03, foi 1 mais a taxa, que é 0,12 dividido por 4, né? Por isso que deu, aqui dá 0,03, e aí somei mais 1, fica 1,03, é o que eu tenho aqui, elevado a N, que é o que ele quer saber, né? Qual o período. E aí você tem, passo 2.000 para dividir o 34.040, né? Então eu tenho que 1,03 elevado a N é igual a 34.040 dividido por, aí passa o 20 mil para dividir, dividido por 20 mil. 34.040 dividido por 20 mil, 34.040 dividido por 20 mil, 1,702 é o que ele encontrou aqui, 1,702. Então você tem essa igualdade,
Aí você joga o logaritmo dos dois lados. Então você vai ter que o logaritmo de 1,02, ou melhor, 0,3, 1,03 elevado a n vai ser igual ao logaritmo de 1,702. 1,702. Ora, você quer saber quem é o n, mas você sabe que isso vai ser n vezes o logaritmo de 1,03, que vai ser igual ao logaritmo de 1,702. Como você quer saber quem é o n, então você tem que o n é igual ao logaritmo de 1,702 dividido pelo logaritmo de 1,03. Pronto, é essa conta que você tem que fazer para achar esse tal n, né? Então, tomando log em ambos os lados, foi o que a gente fez agora, o n vai ser aproximadamente 18t, ou n igual a 54m, que é 4 anos e 6 meses. Então, a gente está calculando n em trimestres. Então, a gente vai encontrar 18 trimestres. Mas como ele te deu a taxa ao ano, você pode responder a ele em anos, né? Ele diz aqui qual o período, ele não diz em que unidade você deve dizer. Mas é natural, é muito comum se responder em anos, já que a taxa foi dada em anos. Então, essa conta, deixa eu ver se a gente consegue fazer com facilidade. 1702, 103. 1702 e 103. Bem, se eu calcular o logaritmo disso é dividido 1,03. Deixa eu colocar o logaritmo para ver se a calculadora entende assim. Aí vamos botar igualdade 17,991, 13. Vamos ver se é a resposta que ele encontra. Então 18 é 17,991. Aí ele arredondou para 18, né? Cadê? Aqui. A n aproximadamente 18 trimestres. Ele tinha encontrado isso, né? 17,991. Ele arredondou então para 18 trimestres. Esse aproximadamente 18 trimestres foi isso. E aí 18 trimestres você multiplica por 4. 4 vezes 18 dá 54. Então você tem que são 54 meses. E aí 54 dividido por 12, 4 vezes 12 dá 48. 48 mais 6, 54. Então 4 anos e 6 meses. Foi assim que ele respondeu a questão. Tranquilo? Pelo visto, tranquilo. Então vamos lá. Terceiro, calcular os juros de um capital de 20 mil aplicado durante 9 meses a juros nominais de 18% ao semestre, capitalizados trimestralmente. Então, novamente, mesmo que ele não diga, a gente sabe que a taxa é nominal, né? Ele tem capital inicial aqui de 20 mil. Ele diz que o tempo vai ser 9 meses, então isso daqui é o nosso N, né? Isso aqui é o nosso C. Isso daqui é o nosso N. Aqui os juros, a taxa, nossa taxa, nosso I, de 18%. A gente sabe que ela é nominal porque ele diz que é 18% ao semestre, mas é capitalizado trimestralmente. Então a gente sabe que um semestre tem 2 trimestres. Então a gente já tem isso em mente. Então, primeira coisa que ele chama atenção, um semestre tem 2 trimestres. Então, ao invés de falar nos 18% ao semestre, eu vou falar no 18% dividido por 2, que é 9% ao trimestre, né?
E aí, como você está com 9% ao trimestre, a capitalização é ao trimestre, então você traz o tempo para trimestre também. Como ele disse que são 9 meses, então são 3 trimestres. Então a capitalização que a gente vai olhar é o nosso C3, né? O N vai ser igual a 3. O N, ao invés de ser 9, a gente pegou o N e dividiu por 3. Né? O N vai ser igual a 3, porque são 3 trimestres e não 9 meses que a gente vai olhar, né? Então vai ficar o C3, que é igual ao capital de 20 mil vezes 1 mais a taxa que nós vamos usar o 9%, porque é o trimestre, ou seja, 1 mais 0,09 é esse valor que ele colocou aqui, elevado à terceira, porque serão 3 trimestres. Bem feita essa conta, diz ele que dá 25.900,58. Bem, vou fazer mais algumas vezes. Oi? Professor, Oi. O senhor vê quando levanta a mão? Não, mas ouvi agora. Por isso que tem um colega aqui levantando a mão e o senhor não está vendo. Diga aí, Igor. Obrigado, Alzenir. Eu não sabia, pensei que o senhor viria, mas enfim, estava esperando só o final da apresentação. Eu consegui entender a parte do cálculo, né, das transformações de medidas e assim por diante, porém, como saber... Aqui, no caso, no exercício, a gente sabe que é composto, porque já terminou o conteúdo de juros e capitais, no caso, capitalizados de formas, né, compostas, mas como é que eu vou saber uma questão? Tá. Seria de juros simples, no caso, ou de juros... O tempo todo será de juros compostos, no caso? Olhe bem. Quando você fala em taxa nominal, quando você diz que eu vou te dar a taxa ao ano, mas eu vou dizer que a capitalização é em outros períodos e não ao ano, automaticamente eu estou falando em juros compostos, tá? Mesmo que não seja dito. Entendi. Porque se fosse juros simples, não importava se o tempo dado e o tempo relacionado à taxa fosse diferentes, porque os juros eram calculados todos só em cima do capital inicial. Mas quando você tem a taxa dada por um tempo e a capitalização diferente, isso muda só em juros compostos, porque se você capitalizar duas vezes, né, nos juros compostos, por exemplo, aquele nosso primeiro exemplo, a taxa foi dada 10% ao ano, mas a gente capitalizou ao semestre, ou seja, 6 meses depois eu já cobrei juros. E aí, mais 6 meses eu cobrei juros de novo. Aí, na segunda vez que eu vou cobrar juros, ao invés de cobrar em cima do capital inicial, eu calculo em cima do capital já com juros do primeiro semestre. Então, se fosse juros simples, eu não faria isso. A segunda vez que eu fosse cobrar, eu cobraria de novo em cima do capital inicial. E aí não faria diferença a existência da taxa ser nominal ou não. Então, quando a taxa é nominal, é sempre juros compostos, tá? Ele não precisa nem dizer. Ô, professor, me diz uma coisa. Pode ser que eu esteja errado. E quando você faz essa transformação todinha, transforma tudo em juros simples, né? A gente vai fazer em cima do capital fundo. Não. Ou não? Não é juros simples, porque a gente está usando aquele expoente lá. Quando a gente tá usando aquele expoente, então não é juros simples, é sempre juros compostos, tá? Okay. Porque a nossa formulazinha, né? A formulazinha essa daqui, ela surge justamente quando a gente sai fazendo a conta de juros em cima de juros. É a nossa formulazinha CN igual ao capital inicial vezes 1 mais I elevado a N. Esse N aqui, ele aparece exatamente porque eu estou fazendo capital, aí 1 mais I, aí depois 1 mais I de novo já em cima do resultado, depois 1 mais I de novo, N vezes 1 mais I, certo? A coisa é exponencial, né? Eu tenho uma PG de razão 1 mais I, com o termo inicial C. Então, quando eu estou usando essa formulinha aqui, eu estou sempre calculando juros compostos, não estou trabalhando com juros simples, tá? Mas eu prometo que nos exercícios eu vou deixar bem claro o que é juros compostos e o que é juros simples. E também prometo que vai ter menos juros simples do que juros compostos, porque os juros compostos, além de serem mais usados,
eles são mais divertidos nas contas, né? As contas dos juros simples são muito simples. A dos juros compostos é que nos ensinam mais. Combinado? Ou seja, eu estou combinando que eu vou colocar os exercícios mais complicados do que os mais simples. Oi. Mas deu para entender, né? Você está querendo que seja mais aprendizado. Exatamente. Mas a frase parece cruel, né? Eu estou dizendo, olha, vou deixar de colocar os mais simples e vou colocar os mais complicados. Mas na verdade eu vou deixar de colocar os mais simples e colocar o composto, porque o composto é mais usual. Ok. Obrigado aí pelo aviso, viu, Alzenir? Qualquer coisa me avisa aí de novo. Então, 1 mais 0,09 elevado à terceira vezes 20.000. Bem, só para a gente praticar o uso da calculadora, 1,09 elevado à terceira vezes 20.000. Eu acho que eu errei alguma conta. Deixa eu zerar isso de novo. Deixa eu olhar se a conta é essa mesmo. 1,09 elevado à terceira vezes 20.000. 1, deixa eu ver se ele me obedece agora. 1,09 elevado à terceira, agora vezes 20.000. 25.900,58. 25.900,58, certo? Ok. Agora o quarto exemplo. Um capital de 40.000 aplicado 270 dias a uma certa taxa nominal anual, né, ao ano, capitalizada trimestralmente, rendeu juros de 1,800. Achar a taxa nominal. Então agora ele te pediu para achar a taxa, né? Ele quer a taxa nominal. Veja que ele te disse que a taxa nominal ela é apresentada ao ano aqui, mas a capitalização ela é trimestral, né? Então você já sabe que como o ano tem 4 trimestres, quando você olha para aqui antes de olhar para a solução, você já sabe que na tua fórmula, né, aqui é I dividido por K, na tua fórmula no lugar do I dividido por K vai aparecer I dividido por 4, né? O I vai ser dividido por 4. A tua taxa, como ela é trimestral e ela foi dada ao ano, então é ela dividido por 4. Então vamos lá. Um ano tem 4 trimestres. A taxa é anual. Então é a taxa dividido por 4 que vai ser a trimestral. O tempo, ele disse que foi aplicado em 270 dias. A taxa está ao trimestre. Então é importante eu olhar para 270 dias em trimestres. Então, quantos trimestres dão 270 dias? Bem, 3 trimestres são 3 vezes 90, né? São 3 vezes 90 dias. Então dão 3 trimestres, que é 3 vezes 90 dias, né? Que é justamente 270 dias. Então é isso. 270 dias dividido por 30 dariam quanto? 270, se eu fosse olhar por mês, né? Quantos meses dariam? Eu dividiria por 30. Então, você tira aqui e diz que dá 9, né? Dá 9, não sobra nada. Então, dá 9 meses, se você preferir pensar assim. Aí, 9 meses são quantos trimestres? 3 trimestres. Bem, em algum momento você descobriria que 270 dias são 3 trimestres. Aí vai para a tua formulazinha. A tua formulazinha vai ser calculada com 3, né? Vai ser C3 porque são 3 trimestres. E aí isso vai ser capital inicial. Ora, ele te disse que é um capital de 40.000. Mas ele disse que rendeu 1.800. Então,
o C3 vai ser os 40 mil mais os 1.800 que renderam, né? É o teu montante. 40 mil mais os 1.800. Então você sabe que vai trabalhar com 41.800. Ok. Aí agora eu uso a fórmula, né? A fórmula é o C vezes 1 mais I sobre K, que no nosso caso é I sobre 4, é elevado à terceira, que é o número de trimestres, né? Então é essa conta que a gente faz aqui. O nosso C3, que é esses 41.800, eles vão ser o capital inicial, que é 40 mil, vezes 1 mais a nossa taxa dividido por 4. Quanto foi a nossa? A gente não sabe. É I dividido por 4, é a nossa taxa, é o que eu quero, elevado à terceira. Então é essa conta que eu tenho que fazer. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar 41.800 e vou dividir por 40 mil. Corto logo os zeros aqui. Vou estar com 418 dividido por 400. Isso é igual a 1 mais I sobre 4 elevado à terceira. Ora, como eu quero saber quem é o I, eu vou extrair a raiz cúbica desses resultados, né? Então vai ser raiz cúbica de 418 dividido por 400. E isso vai ser igual a esse número aqui. Quando eu extrair a raiz cúbica, vai dar ele mesmo, né? 1 mais I sobre 4. Então, o nosso I, passo 1 para o outro lado, né? Eu vou ter que o I sobre 4 é igual a essa raiz cúbica, 418 dividido por 400, e passo o número 1 para o outro lado, então menos 1. Portanto, o nosso I, ele vai ser 4 vezes essa raiz cúbica de 418 sobre 400, menos 4, né? Quando eu multiplicar o 4 aqui por eles dois, aí eu tenho o I. Esse vai ser o valor do I. E aí eu posso ir até a calculadora e fazer essa conta. Bem, vamos ver como é que ele mostrou isso, né? Passou aqui, passou para dividir, fez aqui o nosso 1 mais I sobre 4, que é esse valor. Ele diz que essa divisão dá isso, 1,0148, vamos ver. 418 dividido por 4, vamos ver se dá isso. 418 dividido por 4, não, dividido por 400, dá 1,045. 1,045. Ah, tá. Ele já extraiu logo a raiz cúbica, pelo visto, né? Porque ele tem aqui 1 mais I sobre 4 já igual a isso. 1 mais I sobre 4 já igual a esse valor. Então a gente precisa extrair a raiz cúbica desse cara daqui. Como é que a gente faz isso? Bem, eu não estou vendo uma tecla que já calcule logo a raiz cúbica. Tem uma para raiz quadrada. Não sei se existe uma para raiz cúbica, mas tem essa, né? Pego isso daqui e elevo a raiz cúbica. O que seria a raiz cúbica? É 1 dividido por 3, né? Isso é a raiz cúbica. E agora eu fecho o parêntese. Aí boto uma igualdade, 1,0147 alguma coisa. Que número foi que ele botou aqui? 1,0148. O nosso deu 1,0148, então de fato 14,8, né? 1,0148, tá bom. A aproximação que ele fez foi perfeita, né? 1,0148, tá bom. Isso vai ser o nosso I sobre 4 mais 1. Aí eu tiro 1, fica 0,0148, né? Quando eu tiro esse 1 daqui, vai dar 0,0148.
0,0148. Então, eu multiplico esse cara por 4, né, e eu tenho a resposta. Vamos ver. Eu tiro 1 menos 1. Eu tenho isso. E eu vou e multiplico por 4. Eu tenho isso, 0,059 alguma coisa. Então deu 0,0592 na conta dele, 0,0591. Bem, ele botou 2 porque ele já tinha arredondado o outro número, né? Na certa ele já fez a conta assim. Ele deve ter feito, já arredondando, ele deve ter escrito 0,0148, né? E ele multiplicou isso por 4. Por isso que deu 0,0592. Já deu arredondado. Perfeito. Tá certo. A última casa decimal não é a coisa mais importante do mundo. Então, multiplicando por 100, você tem que isso é 5,92% ao ano, que é a nossa taxa nominal. Ok? Que era o que ele tinha pedido. Bem, daqui em diante tem um monte de exercícios para vocês fazerem. Mais um bocado de exercício para vocês fazerem, né? Podem tocar daí para frente. Façam os exercícios, tá? Não fique esperando o momento exato da prova, que está previsto para a semana de 17, tá? Nós estamos na semana de 3. Tem mais uma semana, a semana de 10. E na semana de 17 é a semana da prova, tá bom? Aí a gente na próxima semana já comenta sobre como vai ser, tá bom? Tranquilo. Eu notei hoje que eu tinha esquecido de colocar a aula passada no YouTube. Aí eu coloquei, tá? Tá lá. Vou mandar para vocês o link no grupo. Mas tá lá, já tá aberta, é pública. Bem, aí agora falar um pouco de taxas equivalentes, para a gente concluir a aula de hoje. Bem, a obtenção da taxa efetiva a partir de uma taxa nominal por proporcionalidade, que foi o que a gente acabou de fazer, tá? Em relação à frequência de capitalização, usa um método linear para descrever capitalizações exponenciais, o que pode não parecer muito saudável. Por exemplo, uma taxa nominal de 12% ao ano, capitalizada semestralmente, dará uma taxa mensal de 1% ao mês, né? Então, se está 12% ao ano, eu vou dividir esse 12 por 12 e aí eu vou dizer que são 12% ao mês. Aplicando um capital unitário, né? Pegou R$1, capital C igual a 1. Durante um ano, a taxa de 12% ao ano, vamos obter, se eu boto 12% em 1, eu vou ter 0,12, né? Então obteremos um montante de 1 mais 0,12, ou seja, esse daqui vai ser o montante se eu capitalizar ao ano uma taxa de R$1 apenas a 12%. Se capitalizarmos a taxa mensal de 1% durante o mesmo período de 12 meses, nós vamos achar isso daqui elevado a 12. E aí nós vamos achar 1,1268. Isto é, o montante maior. Pode parecer pequeno porque a gente está trabalhando com números pequenos. Mas se for R$1 milhão que a gente estiver falando, isso significa cento e tantos mil reais a mais, né? Ou melhor, 60 e tantos mil reais a mais. Então essas duas taxas, a taxa anual e a taxa mensal, não têm o mesmo efeito no modelo exponencial. Não haveria qualquer alteração no quadro linear da capitalização simples, foi o que eu comentei há pouco com o Igor. Quando até convencionamos que tais taxas eram equivalentes. Agora, para manter a mesma terminologia, ou seja, para a gente continuar chamando de taxas equivalentes, então, para manter a mesma terminologia, o conceito de equivalência deve ser ampliado, aí incluída a capitalização composta. Então, vamos ampliar o conceito de equivalência quando pensamos em capitalização composta.
Então o conceito passa a ser assim: duas taxas são equivalentes quando, incluindo sobre, incidindo sobre o mesmo capital durante o mesmo prazo, produzem montantes iguais pelo regime de capitalização composta, tá? Então, incidindo sobre o mesmo capital, durante o mesmo prazo, produzirem o mesmo capital. Então, elas serão equivalentes assim: pego um capital, na verdade, pego o mesmo capital. Aí vou aqui e vou calcular a taxa Izinho. E aqui eu vou calcular a taxa I maiúsculo. O período é o mesmo. Então, mesmo que você mude a capitalização, se você fizer capitalizações diferentes, então essa taxa foi dada ao ano. Essa daqui foi dada, sei lá, ao semestre. Mas as capitalizações são em períodos diferentes. Mesmo assim, após um ano, o resultado dá o mesmo. Então, elas são ditas taxas equivalentes. Repetindo, duas taxas são equivalentes quando incidindo sobre o mesmo capital durante o mesmo prazo, ou seja, N e N. Na verdade, N e N eu não posso dizer, né? Porque esse N pode mudar, mas o prazo final equivale nas duas, né? Produzem montantes iguais pelo regime de capitalização composta. Ô, professor, uma pergunta aí. Nessa taxa de capitalização, aí em relação aos dias úteis, por exemplo, aí quando vai pagar um boleto, né? Aí cobra em cima dos dias úteis, né? Aí feriado feriado não conta, né? Como dia útil, né? Sim. Aí a gente não calcula com um dia da semana normal dos 30 dias, não, né? Aí vai ter que ver. Olha, ou não. quando você faz um financiamento longo, ninguém conta se vai ter feriado no meio ou não. Não se conta isso. A única coisa que se conta dia útil no mercado financeiro é a data exata do pagamento. Se você tem uma coisa parcelada, aí você paga, né, dia 5, por exemplo, é um dia que eu pago muitas contas minhas, no dia 5. Se esse dia 5 cair no sábado, ele equivale ao dia 7. Porque o sábado no sistema financeiro bancário do Brasil, ele é a segunda-feira. Tá bom? Então, pagar no sábado ou pagar na segunda-feira é a mesma coisa. Mas na hora de contar a capitalização, ninguém conta quantos feriados tem no meio do caminho, não. Tá bom? Ah, certo. Ok. É só a data do pagamento que eles contam isso. Bem, então, por exemplo, vimos acima que a taxa de 1% ao mês rende um montante de 1,1268. 1% ao mês rende um montante de 1,1268 sobre o capital unitário. E a taxa de 12,68% rende o mesmo montante no mesmo ano. Assim, a taxa de 1% ao mês equivale à taxa de 12% ao ano, né? Então, se você calcula 1%, mas você capitaliza todo mês, você vai capitalizar 12 vezes. No final, significa o mesmo que você ter capitalizado 12,68% ao ano, no final de um ano. Então, se eu chego para você e digo assim, me empreste um dinheiro hoje, e eu vou calcular o seguinte: todo mês eu vou calcular 1% de juros compostos, né? 1% de juros compostos. Então eu estou fazendo uma capitalização ao mês de 1%. Todo mês eu vou calcular. Eu não vou lhe dar o dinheiro, mas eu vou calcular. Quando chegar no final, eu terei pago a você
1,1268%. Eu terei pago isso aqui para você no final de um ano, capitalizando todo mês, contando todo mês. Então isso é a mesma coisa que eu chegar para você e dizer assim: me empreste aí um dinheiro e eu não vou calcular nada no meio do ano, mas quando chegar no final do ano eu vou te dar 1,1268% do que você me deu aqui no início. Então dizer isso ou dizer isso é a mesma coisa. E significa dizer que a taxa de 1% ao mês, depois de um ano, vai dar exatamente a mesma taxa de 12,8% ao ano. Né? Isso daqui seria a taxa ao ano. Então dizer a você que vou te pagar 1% ao mês, vou te pagar, vou calcular, né? No final de um ano eu te dou o valor. Vou calcular 1% ao mês de um capital que você me emprestou, ou dizer para você que depois de um ano eu vou te dar 1,1268 é a mesma coisa. Né? Note que não é a mesma coisa que você dizer vou calcular 1% apenas, né? 12 meses depois, porque você de um capital um capital unitário, né? Calculando a 1%, anualmente daria apenas 1%. Se eu disser a você que eu vou dar 1% depois de um ano, eu daria a você só 1,12 e não 1,1268. O que faz esse 68 aparecer é a capitalização semestral. Ok. Então é a mesma coisa. 1% ao mês é a mesma coisa que 12,68% ao ano. Então elas são taxas equivalentes, porque elas foram calculadas incidindo em um mesmo capital durante o mesmo prazo e produziram montantes iguais pelo regime de capitalização composta. É isso que significam duas taxas serem equivalentes. Bem, em geral, a equivalência de taxas compostas passa pela seguinte igualdade, né? Então, duas taxas compostas, a taxa IP e a taxa IK, passa por essa igualdade quando elas são equivalentes, onde IP é uma taxa referência ao período P e IK uma taxa capitalizada K vezes no período P. Ou seja, por que eu não tenho expoente aqui? É porque esse K já é calculado proporcional ao período que eu estou considerando a taxa IP. Então, IK é uma taxa capitalizada K vezes no período P. Então, por exemplo, se essa taxa aqui for anual, eu deixo 1. Né? Eu deixo 1. E aí, se o K for trimestral, na verdade, eu acho que a ideia é dizer o contrário, né? Se o K é trimestral, se essa taxa aqui é trimestral, mas eu penso nessa daqui anualmente, então o ano tem 4 trimestres. Então eu tenho K igual a 4, ou seja, o K é uma taxa capitalizada 4 vezes no período anual. Né? No período anual. Então, numericamente, não. Essa palavra não é numericamente, eu li totalmente errado. O que ele está querendo dizer é que de forma equivalente, eu não sei o que palavra ele quis digitar aqui, mas o que ele quis dizer foi o seguinte, que de forma equivalente, diremos que o período P é maior do que K ou que a taxa IP contém a taxa IK. Né? Então é a questão da proporcionalidade aqui. Se uma é anual, a outra é trimestral, uma contém a outra 4 vezes. Né? Então, em particular, temos a seguinte relação. 1 mais IA, né, a taxa anual, é igual a 1 mais a taxa semestral ao quadrado, porque um ano tem 2 semestres. 1 mais IA corresponde a 1 mais IT elevado à quarta, porque o ano tem 4 trimestres. Então, 1 mais IA é igual a
IM aqui e 12 aqui, porque o ano tem 12 meses. E o mais aqui, o ID, vai corresponder 360, porque o ano tem 360 dias, tá? Então, essa é a relação que você faz com o ano. E aí, como você faz essa relação com o ano, você tem todas essas relações entre elas, certo? Então, mesmo ele não colocando o expoente aqui, ele está te dizendo que ele vai tomar como referência o período maior, por isso que ele considera 1 aqui. E esse daqui, as subdivisões do período maior, por isso ele escreve dessa maneira. Mas isso nos dá, né, preste bem atenção, que isso nos dá a possibilidade de trabalhar, por exemplo, com a taxa ao semestre e com a taxa diária. Então, quando eu quiser relacionar as duas, eu posso simplesmente colocar 2 e 360. Eu posso pensar sempre anualmente. Então, se eu tiver um problema que fala em trimestres e fala em dias, então eu posso colocar o expoente 4 pensando em ano, porque são 4 trimestres, e 360 também pensando em ano, porque são 360 dias. E vai dar igual, porque ambos eu estou pensando em anos, tá bom? Então, todas essas igualdades aqui são possíveis, sempre que a gente precisar. Então, sempre usando a igualdade aqui, estrela, temos de ao mês para ao ano, a taxa IA igual a 1 mais IM elevado a 12 menos 1, né? Você passa o 1 para o outro lado. Então, você quer a taxa IA e foi dado o problema em meses. Ou você tem a taxa em meses e você quer a taxa ao ano. Então, você tem essa relação. E todas essas outras, né? Basta passar o 1 para o outro lado, passa o 1 para o outro lado, e varia o K, e você tem todas essas, né? Todas essas para se valer quando você for fazer suas contas. Mas eu acho, sinceramente, isso aqui, eu não decoraria nada disso, né? Porque é simplesmente, eu acho melhor lembrar disso aqui. Que isso aqui é simplesmente passar o 1 para o outro lado. Bem, é evidente. Mas se alguém gostar de lembrar, de decorar essas coisas, fique à vontade. Eu não decoraria isso. Eu lembraria apenas dessa relação e pensaria nisso aqui. Bem, exemplo 10. A taxa mensal nominal anual, capitalizada semestralmente, equivalente à taxa efetiva anual, né? De 40% ao ano. Achar essa taxa, né? Achar a taxa nominal anual, capitalizada semestralmente, equivalente à taxa efetiva IA de 40% ao ano. Ora, se I é a taxa nominal procurada, então I sobre 2 é a taxa semestral, que será capitalizada 2 vezes em um ano. Então, o que é que você tem? Você tem que 1 mais a taxa anual, né, nominal, ela vai ser 1 mais a taxa semestral elevado ao quadrado, porque o ano tem 2 semestres. Então ele está usando essa igualdade aqui, né? Ou seja, se a taxa anual nominal é 40%, então 1 mais 40% dá 1 mais 0,4 dá 1,4. A taxa que ele quer é a taxa nominal anual capitalizada semestre, equivale à taxa. Ele te deu a taxa efetiva aqui. Então essa é efetiva, está colocada aqui e ele quer essa taxa daqui, né? Então vamos lá. É uma conta só, deixa eu ver o que ele faz. Ele vai extrair a raiz quadrada disso, né? Ele vai fazer raiz quadrada de 1,4. E do lado direito ele vai extrair raiz quadrada, vai desaparecer esse quadrado, vai ficar 1 mais I sobre 2, né? Aí ele passa o 1 para o outro lado e ele tem que I sobre 2 é igual a raiz de 1,4 menos 1. Depois ele vai multiplicar por 2, né? Ou seja, I vai ser igual a 2 vezes a raiz de 1,4 menos 1, né? Ele bota entre parênteses isso daqui e multiplica por 2. Bem, aí faz essa conta
2 vezes a raiz de 1,4 menos 1, diz ele que dá isso. Vamos dar uma conferida. Raiz de 1,4 menos 1 multiplicado por 2, vamos à calculadora, é 1,4 raiz, bem, ele tem uma raiz aqui, tem, menos 1 multiplicado por 2, 03664. 03664 foi o que ele encontrou, né? 03664 dividiu por 100 e deu 36,64%. Bem, deixa eu ver como é que está o nosso tempo. Temos 6 minutos. Deixa eu olhar aqui as nossas continhas. Beleza. Deixa eu ver uma coisa. Tá tão pertinho, né? Mas vamos deixar para a próxima, tá? Então a gente olha aqui a partir do exemplo 2, tá certo? A partir desse slide aqui, no exemplo 2, a gente continua a nossa próxima aula, porque esses 6 minutos vai ficar meio apertadinho. A gente começa o slide exatamente aquele e vai fazer mais exercícios relacionados a taxas equivalentes, tá bom? Bem, vou encerrar aqui a gravação e a gente continua então fazendo perguntas e depois a gente continua na próxima aula.